Bora então responder alguns comentários carinhosos aqui na postagem que nós fizemos no nosso Instagram ontem, alguns nem tão carinhosos assim. E a postagem é a seguinte, ó. Não, a baliza não acabou na prova do Detran. O que acabou foi aquela baliza de teatro que não existe no trânsito real. Antes o aluno tinha que colocar o carro na vaga em uma manobra só. Se precisasse ajustar, não valia. No trânsito real, não pode ajustar o carro na vaga? Se o carro ficasse a mais de 20 centímetros do meio-fio, reprovava. Só que o próprio Código de Trânsito Brasileiro permite até 50 centímetros, ou seja, exigiam algo que nem a lei exige. Se a roda da frente ficasse 2 dedinhos tortas da traseira ou desalinhada, reprovada. Nem motoristas com 10 anos de carteira conseguem fazer aquela baliza perfeita de teatro. A quantidade de aulas que eram gastas ensinando aquela manobra inútil tomava tempo onde o aluno deveria estar treinando prática de circulação no trânsito. Tem gente se habilitando sem rodar 1 quilômetro em rodovia. Agora pensa. Quantas pessoas você já viu morrer por causa de uma baliza? E no trânsito? A baliza não acabou, ela vai continuar, só que agora do jeito certo. No trânsito real, em situação de verdade, formando motoristas de verdade. Bom, antes de responder aqui aos comentários carinhosos, eu quero explicar que essa postagem ela foi gerada por inteligência artificial. Todas as informações contidas nela, elas foram buscadas na internet por inteligência artificial que gerou esse carrossel e tem o meu aval. Eu li a postagem e dei o meu aval. Então, não estou tirando a responsabilidade de mim, não. Aliás, tudo que é publicado aqui nos canais das redes sociais da Leg Trânsito são responsabilidade minha, sim, Ronaldo Cardoso. Então, bora lá agora para os comentários. O primeiro comentário aqui diz o seguinte: eu até te admirava, mas nesse post tem várias mentiras. Mas não diz quais são as mentiras. E aí falou, não faça sensacionalismo, rapaz. Ok. Vamos lá. Se não conseguem nem com teatro, imagina sem. Foi a Hélida que disse, né? Essa Hélida. Pois é, a postagem ela trata justamente disso. É por causa de treinar aquela baliza de teatro que no trânsito não consegue. Mas vamos lá. Sem contar que boa parte do que você postou aí é mentira. Boa parte dos lugares que fazem exames aceitam sim. 50 centímetros, baliza torta, consertar a baliza sendo dentro da manobra. E diz que é fake, é mentira, não concorda. A Helder não concorda. Beleza, guarda essas informações aí. Ela diz que 50 centímetros pode, consertar pode. Bora lá. Nosso colega do canal está desatualizado. Há tempo de 5 minutos para tal. E pode-se tentar 3 vezes. Mas já que citou, qual a sugestão de melhoria? Rapaz, essa inteligência artificial não deve ter buscado lá na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, no artigo 16, parágrafo 2º, inciso 1. Vou ter que chamar a atenção dela, Fernando. Obrigado por ter avisado. Os Fernando são 5 minutos e 3 tentativas. A instrutora Ju Costa disse, no Rio de Janeiro são 3 tentativas ou até 3 minutos. Opa! Psh, como é que é aquele meme do Leonardo DiCaprio? Opa, o Fernando aqui em cima disse que seriam 5 minutos. E aqui a Ju Costa está dizendo que é 3. São 5 ou são 3? E aí, Fernando? Ah, já sei. Depende do lugar. Tá vendo, Fernando? Ah, mas tem uma normativa. Tem. A resolução 789 de 2020 do CONTRAN, artigo 16, parágrafo 2º, inciso 1 do parágrafo 2º. Lá fala de 2 a 5 minutos para a categoria B. Ainda tem variação para a categoria C e D e para a categoria E, que o tempo pode ser bem maior, né? Então, quer dizer, muda. Não é só do jeito que está aí no seu estado, não. Beleza? Vamos para frente. Lógico que o aluno não acertar em uma vez, não vai conseguir fazer em 3 minutos. Não dá tempo. Está dizendo que não dá tempo. Mas pode consertar sim. Da onde ele tirou isso? Aí a Ju está falando, da onde que ele tirou isso? Esse lance que não pode consertar. Guarda essa informação também. Vamos para frente. Aqui em Minas é exatamente como está na postagem. Opa, a Paula aí disse que leu a postagem, o carrossel, e falou que aqui em Minas é exatamente assim. Aí a Ciro disse que aqui no meu estado também confere com a postagem. Opa! Ué, então a inteligência artificial lá tirou isso de algum lugar. Não é mentira igual o pessoal aqui para cima falou, não. Não é mesmo? De algum lugar ela tirou isso. Mas vamos lá. Achei seu post bem tendencioso, com informações que não são verdade. Quais informações, Kelly? E minimizando uma manobra tão importante. Não, o post não disse que treinar a manobra não seja importante. Ele disse que treinar aquela manobra de teatro não é importante, porque aquela não tem nenhuma relação com o trânsito.
Foi isso que eu entendi no post. Ou não é isso que está lá? Aí ela continuou. Por isso se chama... Mas nem tudo que é exigido em provas, exames e testes condiz com o dia a dia. Não deveria ser, né, Kelly? Deveria ser do jeito que a gente treina, é o jeito que a gente vai ver no trânsito. Mas, enfim. Aí depois acaba entrando naquele problema dos alunos que dentro da sala de aula aprende uma coisa, na hora que vai para a prática, o instrutor fala com ele, ó, na teórica é uma coisa, na prática é outra. Uai, aí eu não entendi mais nada, né? Posts assim tem que ser escrito com mais responsabilidade. Ó, vou avisar isso para a IA aqui, tá, Kelly? Mas na era do engajamento, quem prende a atenção do público é rei, né? Nesse ponto eu concordo com você, Kelly, realmente. Principalmente produtor de conteúdo. Ele tem que prender atenção mesmo, para ter voz. Para o que ele falar reverberar, repercutir, mexer com as pessoas, mexer com a opinião pública. Tem que ter mesmo. Instrutor Bueno, nosso seguidor aí, tamo junto, hein? Uma correção, tinha até 3 tentativas, ou 3 marcha ré. Aí não ficou claro, cara, se era 3 manobras ou 3 movimentos, né? Então, sim, poderia ajustar, e está confirmando que pode ajustar. No exame também era no máximo 50 centímetros longe do meio-fio, até 50 centímetros está ok, aqui segundo o Bueno. Veículo torto não reprovava, era só acrescentava pontos ali, e a manobra não é inútil. Ele entende que não é inútil, é necessário para que o cidadão possa compreender o espaço e controle do veículo, aproximação dos balizadores, simulando obstáculos. Te admiro muito, mas você foi infeliz nesse post. Valeu. Porque ele mandou para mim. Guardar as informações aí, 50 centímetros, até 50 centímetros ok, pode consertar, aceita torta, beleza. Aí aqui embaixo a Luciele Arruda. Ela mandou, concordo, faz um trabalho importante, mas esse post foi infeliz. Ela está falando que concorda com o Bueno aqui em cima e que a postagem aqui foi infeliz. Eu, como examinadora, posso dizer que não é como foi colocado. A reprovação vinha com mais de 49 centímetros. Opa, aqui já me chamou um alerta. Por que a Luciele foi tão específica no 49? Por que ela não colocou 50? Certamente porque com 50 centímetros, aí reprova, né, Luciele? Não é? Então, Bueno, não são 50, são 49. E aí, quem está certo? A examinadora ou o Bueno? Vão pesquisar na norma? A gente vai lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 181, inciso 2, e fala que de 50 centímetros a 1 metro é infração. E é ali que a falta daquela ficha de exame se baseava. Só que no texto do código fica assim, de 50 centímetros a 1 metro, fica vago. Conta os 50 centímetros ou não? Se o cara parar 50 centímetros, já é infração, já pode ser multado ou não? Se fosse no exame, já seria falta? Aí o que a gente faz? A gente vai no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e pesquisa na ficha de fiscalização que traz as minúcias quando o Código de Trânsito deixa a interpretação vaga. E está aqui do lado, ó. Veículo com mais de 2 rodas estacionadas na posição paralela ao meio-fio, afastado entre 50 centímetros e 1 metro. Entre 50 centímetros e 1 metro. Entre 50 centímetros e 1 metro, não conta 50 centímetros. Não conta. Com 50 centímetros não é infração. Entre é o que está entre. Tira os 50, tira 1 metro, o que está entre essa medida é infração. E aí, Luciele, você deve ter reprovado muita gente aí porque estava 50 centímetros, hein? Foi tão minuciosa nos 49 centímetros e pecou nisso aí, né? Mas, enfim, vamos prosseguir. E se o veículo ficasse torto, era feito um cálculo para que a baliza fosse aprovada ou não. Opa, de novo, aqui, Bueno, ó. Ela está dizendo que se o veículo ficasse torto, podia reprovar sim. Então, a postagem não é tão mentira. Então, a sua informação aqui em cima não é tão precisa. Tá vendo como é que... não dá para entrar criticando, não. Esse negócio de trânsito, entrar com os 2 pés assim. O ensino da aproximação é primordial, concordo. O candidato tinha tempo 5 minutos e 3 tentativas para estacionar o veículo corretamente. E aqui está um problema. Isso aqui, esse negócio de 3 tentativas, 5 minutos, isso aqui é um problema. No trânsito, você tem quantos segundos? Não é minuto, não é segundos para você entrar na vaga. Você tem que tirar o carro do meio da rua. Você não para um carro no trânsito, em fila dupla, para entrar fazendo a baliza e fica ali 30 segundos parado, porque você vai tomar buzinada, você vai parar o trânsito todo. É essa distância da realidade é que eu critico, eu e muitos outros profissionais, tá, gente?
Ah, mas tem que ser para dar oportunidade para o candidato? Beleza, faz no trânsito, mas ó, é aqui, garrou, toca para frente e tenta noutra. Não é ficar naquele teatro, é um teatro, tá? Bora para frente. Aí ela no final, aquela concluiu, né? Eu gostei desse finalzinho, que eu não entendi o motivo de um post com tanto teatro. Gostei. Post com teatro. Foi irônica aí, né? Sarcástica, fica melhor assim. Está muito simplista e tendenciosa a sua explicação. Concordo que está muito simplista. Isso aqui é um carrossel criado por IA com poucas frases e poucas telas. Tem que ser simplista. Não dá para ser detalhado numa postagem dessa, tá, Luizinho? E tendenciosa também eu concordo. A intenção da postagem foi, sim, demonstrar que aquela baliza horrorosa, treinada em cones, não é boa. Que a boa é do trânsito. Ela foi simplista e tendenciosa, você está certo. E o Luiz Fernando mandou, ó. Curiosidade, né? Luizinho e Luiz Fernando, os dois, um comentando o post do outro. Muita coisa que ele falou não é fato, mas não citou. Aí não era só uma tentativa, como ele falou. Vou explicar melhor isso aí para vocês entenderem, tá? Porque o carrossel ali não soube explicar mesmo, não. E poderia ajustar sim, ao contrário do que ele falou. E longe dos 50 centímetros não reprovava não, Luiz. A examinadora aqui em cima falou que com 50 reprovava. Aliás, com 50, né? Eu diria até que acima de 50 deveria reprovar, mas com 50 já está reprovando. E está falando que poderia ajustar sim, guarda essa informação. Ele está afirmando que pode ajustar dentro da vaga. E vamos lá, esse lance de uma manobra só, mais para frente tem outros comentários aqui que vai esclarecer melhor isso. Bora para frente então. O seu post não explica devidamente como era cobrada a baliza antes. Foi uma falha na publicação ou é intencional para valorizar o que você chamou de baliza de teatro? Sheilinha é nossa seguidora assídua aqui do canal, né, Sheilinha? Sempre acompanhando. Boa. Ela não foi explicativo, ele não foi demonstrativo, aliás, porque não é o objetivo, é um carrossel, não é o objetivo. Se fosse, eu teria feito um vídeo que duraria pelo menos uns 10 minutos, mostrando a baliza teatro e mostrando a baliza real, e aí sim eu ia mostrar para os outros julgarem, né, fazer a comparação ali do que eles acham legal ou não. Tá, Sheila? Então, realmente. Mas não foi intencional, não. É por causa disso mesmo, é um carrossel. Não é só para valorizar o que eu chamei de baliza. Não. Se eu tivesse mostrado a baliza, aí sim teria valorizado. O cara tem razão, olha isso aqui. Isso aqui a gente não vê no trânsito, não. Isso é um teatro mesmo. Aí teria valorizado. Né? Mas o seu argumento final aqui acabou te desmontando aqui. Mas valeu, Sheilinha. Bora lá então, meu amigo. Na minha região não pode fazer ajuste, não. Opa, pera, vamos cá em cima aqui, ó. O Luiz Fernando falou, pode ajustar sim. Ao contrário do que ele falou. E aqui embaixo, outro instrutor falando, não pode ajustar, não. E aí? Luiz Fernando, pode ou não pode? Tá vendo que nem tudo é 100% verdade? São 3 manobras apenas. Aqui são praticamente 3 movimentos. E é isso que ele explicou, que tentou explicar em texto, eu sei a dificuldade que ele teve aqui, que é o seguinte, 3 movimentos. Você parou ali do lado da vaga, você vai fazer um movimento com o volante para a direita, o carro vai entrar com a traseira. Aí você vai fazer um movimento com o volante para a esquerda, o carro vai entrar com a frente. E aí você faz o terceiro movimento, que é com o volante para a direita, para alinhar as rodas e puxar para frente. É isso. Acabou. Muitas bancas no Brasil é assim que elas cobram. Você não pode ficar acertando o carro dentro da vaga, não. E isso, para mim, é uma birra que eu tinha. Porque no trânsito, você tira o carro de dentro da vaga, vai lá na rua para poder entrar de novo, além de perder tempo, você atrapalha o trânsito todinho. Então não faz o menor sentido. Para mim, o cara entrou ali e podia manobrar ali dentro o dia inteiro e não está atrapalhando ninguém dentro da vaga. Essa é a realidade. Isso é o prático, é o dia a dia. Você faz assim, eu faço assim, todo mundo faz assim. Se entrou, não ficou boa, você conserta ele dentro. Você não sai e faz de novo, não. A não ser que você tiver entrado totalmente errado, né? Aí tudo bem. Mas você viu aqui, né? Eu costumo falar para meus alunos que são exatamente 3 movimentos. Um para a direita, um para a esquerda e o terceiro para puxar para frente, corrigir, tchau, acabou. Eles não aceitem mais nada. Não fez aquilo ali. São 3 tentativas também, dentro do tempo e acabou. Continuando, assim, amigo, muito bom seu posicionamento. Aí na região de vocês tem balizamento com cones e outros, mas essas balizas não lhe trazem manobra perfeita para a rua. Apenas o aluno decorava os pontos, mas quando ia para a rua seria completamente diferente em questão de espaço. Eu, particularmente, prefiro treinar meus alunos na rua do que em balizas. E aqui, isso aqui é um instrutor que está dizendo. E aqui, porque a preocupação dele é
preparar o cara para o trânsito. Porque se ele quiser preparar o cara exclusivamente para a baliza, para a prova, ele treina só dentro da baliza teatro lá. Sacou? Muito bom o comentário dele aqui. E aqui ele ainda me disse, ó, eu preferia treinar na rua do que em balizas padronizadas. E aí, no final, fez um elogio aqui. O professor Ronaldo, o Leg Trânsito aqui, é um excelente profissional, exemplo para todo o Brasil, obrigado. É isso, estamos na batalha e há muitos e muitos anos publicando conteúdo na internet para ajudar pessoal de autoescolas, instrutores, candidatos e até os próprios Detrans, tá? E o Felipe mandou, quando eu fiz a prova aqui na Bahia, não tinha pontuação para baliza. Então aqui para cima eu vi gente comentando que não reprovava, que apenas tirava ponto, tá vendo? Nem todo lugar é igual. Então aqui não tinha ponto. Dependendo do erro que você fizesse, se não ficou 100% do jeito que era na norma, reprova. Essa é a verdade. A inteligência artificial que criou essa postagem, ela está mais inteirada do que muita gente que criticou aqui para cima aqui, baseada só no que conhece da sua região. Eram 3 chances para fazer a baliza, e se tentasse ajustar, contava como tentativa. Viu? Se tentasse ajustar, contava como tentativa. Já vi isso também. Tem Detrans que você está dentro da vaga, você pode até ajustar, mas cada vez que você engata a marcha ré, conta como uma manobra. Salvo engano, o manual de exames, o antigo, né, porque agora tem o atual da Secretaria Nacional de Trânsito, o manual de São Paulo, ele tinha esse lance, você podia botar até 3 marcha rés. Então você botou uma para entrar na vaga, dentro da vaga você tinha direito de botar mais 2 marcha rés. Então podia, até 3, tá vendo? E não é um ajuste infinito, eles limitavam isso também. E se encostasse no meio-fio ou nos cones, era eliminado. Nos cones eu até concordo, porque eles simulam ali um outro veículo, você esbarra no veículo dos outros bem. Agora, no meio-fio, nem na ficha de avaliação consta que esbarrar no meio-fio é falta eliminatória. E muitos lugares, pasme, você que não sabia, eliminava. Esbarrãozinho, leve, só encostou, aquela raladinha de leve do pneu, não pegou nem a carenagem, não, a calota não. Leve, só marcou ali, reprovava. Quando é que aquilo no trânsito é um problema? Aquilo oferece risco a quem? Dano ao veículo? Qual que é o problema daquilo? Viu? A discrepância com a realidade. E a distância não era padronizada, mesmo estando a menos de 50 centímetros do meio-fio, se não estivesse muito próximo, era dito que estava muito afastado. E eu vou dizer para você o que eu, Ronaldinho aqui, via. Menos de 10 centímetros, eles consideravam muito próximo, reprovava. Mais de 20 centímetros, consideravam muito longe, reprovava. Não tem relação com a realidade. A instrutora Ju Costa. No Rio de Janeiro são 3 tentativas até 3 minutos. Lógico, se o aluno não acertar na primeira, ele não vai conseguir fazer em 3 minutos, mas pode consertar sim. Da onde ele tirou aí? Ô Ju, tirei das postagens aqui para cima. Aqui, ó. Você viu, deu um monte de... Eu não, né? A inteligência artificial, ela rastreia a internet, o bicho inteligente, né? Rastreia a internet, vai vendo comentários em vídeos, publicações, e vai vendo o que o pessoal está falando. Então, realmente, tá? Tem lugar que aceita ajustar, tem lugar que não aceita de jeito nenhum, tem lugar que aceita com limite, que é o caso de São Paulo. Aí a Lidiane Zimmer mandou aí, ó, eu fui reprovada na primeira porque entrei na vaga e o avaliador achou que estava torto. O tempo acabou, comigo tentando ajustar, me reprovou, picaretagem. Tá vendo? Ela falou que pode consertar, mas... Nunca errei uma baliza, mas nunca me mandaram estacionar entre 2 carros. E hoje eu tenho que superar meus medos. Ela está falando que nunca errou a baliza nas aulas. Olha que legal, olha que interessante o comentário aqui da Ilva. Acho que é Ilva. Ela disse que aquelas balizas de teatro, né, lá das aulas, ela acertava todas. Lindo. Pegou a carteira de habilitação, foi para o trânsito e agora? Não consegue estacionar. Morre de medo. Tá vendo por que não pode ser daquele jeito? Bora lá, corretíssima, eu sempre ensinei a baliza real, que é entre 2 carros. Aluno meu passava até a 5ª marcha, bacana. Coisa interessante também, tá? Nas autoescolas normalmente ensina até 3ª. Aí o cara... Gente, quantas pessoas eu já vi depois de habilitado e não consegui pegar um trecho de velocidade maior porque não sabia botar uma 4ª, uma 5ª. Olha que loucura. Exceto aquele com grau de aptidão baixo, que aí nesse caso você sabe, né? As aulas têm que ser focadas na prova, porque se for querer ensinar mesmo, ele vai gastar muita aula. Quando o aluno aprende a estacionar entre 2 carros de verdade, a baliza da prova parecia brincadeira para ele. Tá vendo? O contrário vale. Se você aprende entre 2 carros, a baliza teatro você consegue fazer. Agora, aprende só na baliza teatro, você não vai conseguir fazer entre 2 carros. E não consegue mesmo, tá, gente? Exceções são exceções. Estou falando de norma padrão. Vou contar um caso rápido para você aqui. Certa vez, numa determinada banca examinadora, o examinador mais pomposo, aquele que era o sabidão, que chegava dando palestra para todo mundo, dando esporro em todo mundo, chegou no carro particular
E como a banca ainda faltava 1 hora para começar, ele chegou mais cedo, nós instrutores já estávamos lá. Ele chegou e jogou o carro dele do lado numa vaga daquela de teatro e entrou de traseira. Parou todo mundo para ver, né? Ele entrou tão mal que ele nem tentou consertar. Saiu, fez a segunda vez, do mesmo nível para pior. Foi a terceira vez e aí alguém gritou com ele o que ele estava fazendo errado. Só como essa vaga ela é muito mais larga, quando eu falo larga, é distante do meio-fio até o último cone, ou balizador aqui. Como ela é muito mais larga do que um carro de verdade, aliás, 40% mais larga, é isso que está na resolução, né? O carro dele, examinador, ficava muito afastado do meio-fio, então ele perdia aquela referência que ele já tinha armazenada na cabeça dele, que era fazendo um carro de verdade, que era 40% mais estreito. Então ele entrava numa posição que ele não conseguia. Foram umas 7 tentativas, o pessoal falou assim, para que tá feio. Depois a gente ensina a fazer essa baliza aí, de teatro. Porque ele dirigindo o trânsito, ele sabia. Cobrar a baliza de teatro, ele sabia. Agora fazer, nem ele conseguia. Tá aí, fato real para você. Bora lá. Aí para frente aqui, ó, Sheilinha Marinho mandou. É essa baliza que vocês vão encontrar no dia a dia do seu canal, Ronaldo? Ela mandou um link de um vídeo, um vídeo nosso, no nosso canal Leg Trânsito, mostrando uma baliza entre carros. Como eu não posso mostrar o vídeo aqui, eu fiz uma print só de um trecho do vídeo para mostrar para você. Esse carrinho branco aí, a Fabi estava dirigindo ele, fazendo a baliza entre 2 carros. Você vê que é uma vaga razoável, não é tão grande também, nem tão pequena, mas mostrando uma baliza real. Aí eu não sei se ela mandou fazendo uma crítica ou se ela mandou fazendo um alerta. Se foi a crítica, vai ficar sem comentário, porque eu não entendi. Agora, se foi um alerta, querendo mostrar para os alunos, os candidatos aí, que vai ser mais difícil, eu concordo com ela. A baliza no trânsito ela é mais difícil do que aquela baliza de teatro. E esse é o problema. Esse é o problema. Aí quando falar, o exame está ficando mais fácil. Não está. Não está. Porque a baliza no trânsito ela é dinâmica. Você não encontra uma baliza igual a outra. Você não encontra. Você vai fazer baliza aqui agora, você está fazendo, tem um carro na frente e uma moto atrás. Outra hora tem uma moto na frente e um carro atrás. Outra hora tem um caminhão na frente e uma moto atrás. E todas essas situações mudam a maneira de fazer a manobra. Quem é instrutor sabe disso muito bem. Uma hora você vai fazer uma baliza numa subida, outra hora você vai fazer uma baliza numa descida. E aí tem que ter um controle de embreagem absurdo, coisa que você não treina na baliza de teatro. Outra hora você vai fazer uma baliza onde tem uma rampa de garagem que tira ali a sua referência de meio fio. Você não está vendo meio fio, você está vendo a rampa. Você não sabe se está distante ou se está perto. Isso é a dinâmica do trânsito. Isso é uma baliza de verdade. Isso é uma manobra de verdade. Né? Essa seria a maneira correta. Então valeu, Xelinho, por ter mandado o link e depois vocês acessem. Então o vídeo é antigo pra caramba. Na época eu nem cabelo tinha, já nasci cabelo e tudo. Valeu, Xelinha. E a Silva Má Instrutora mandou aí, ó. Como instrutora, eu digo que concordo com cada detalhe dessa publicação. Ó, concordou com a IA aqui, hein? Prefiro treinar meus alunos no trânsito, ensinar a dirigir de verdade. O fato de não ser mais cobrada a baliza teatro na prova não significa que o instrutor não possa ensinar a estacionar de forma real entre 2 carros nas aulas. Excelente comentário, seu Omar. Bora lá. Aí o Foto Hamilton mandou, bacana, instrutor. E de quem que vai ser a responsabilidade pelos danos causados pelo aluno no trânsito real quando ele errar a baliza e bater num carro real estacionado? É sua? Aí ela respondeu aqui embaixo, só que antes dela responder, eu fiquei, quando eu vi esse comentário do Hamilton aqui, eu fiquei com a dúvida. Hamilton, então quer dizer que você não é a favor de treinar a baliza em veículos de verdade, porque existe um risco de esbarrar no veículo dos outros, causar um dano material. Ok, vale a sua preocupação. Apesar de que comigo, mais de 10 mil alunos que eu tive, nunca esbarrei. Pra falar a verdade, eu não me lembro nem de mim, nem de nenhum outro colega meu de trabalho ter esbarrado um carro fazendo baliza. Não me lembro. Mas enfim, vamos lá. Mas é válido o seu raciocínio. Mas aí me surgiu uma outra dúvida. Você está preocupado com o carro dos outros, então você não vai ensinar a baliza, não. E os pedestres? E os ciclistas? E os motociclistas? E essas motinhas elétricas aí agora rodando para todo lado, que são os vulneráveis do trânsito? Como é que você faz para treinar com o seu aluno? Você tira esse povo todo da cidade, fecha a cidade e treina só você, sozinho, sem mais ninguém?
Responde aqui para mim, porque essa aí eu fiquei em dúvida, cara. Eu não... Essa, sinceramente. Aí a Silvamara respondeu aqui, né, o Hamilton. Não será minha, porque eu estarei ensinando durante as aulas o meu aluno a estacionar uma vaga entre dois carros em trânsito real. E no seu caso, que de repente só ensina a estacionar entre balizas, de quem que vai ser a culpa quando o seu aluno depois, lá no trânsito, precisar estacionar e não conseguir, não funcionar? Vai ser sua? Mandou a pergunta para você aí, tá, o Hamilton. Aí a Daniela Costa mandou, não é inútil. Ela acha que a manobra de cones não é inútil. Mas não consegue estacionar depois nas ruas. Perdem vários dias e horas com baliza, teatro. Trânsito não tem baliza, teatro. Ensinar a estacionar tem que ser no que existe, na rua. A baliza, por um lado, é bom para você aprender embreagem, freio, ré, noção de espaço. Mas fez ali algumas aulas, bora para a rua. Nada de ficar preso aí naquela decoreba. Aí quando ela falou decoreba, até lembrei da minha amiga Márcia Pontes, um abraço para você, Marcos, deixa eu marcar aqui depois. A Márcia sempre usou um termo que eu achava até pesado. Ela falava que a forma com que a gente, nós instrutores, somos obrigados a ensinar a pessoa a dirigir, está mais para um adestramento do que uma instrução. Pesado. Mas tem um pouco de razão nisso aí da minha amiga Márcia. Concordo com você. Fui aprovada na autoescola, mas não sei estacionar na rua entre dois carros. Morro de medo porque não foi algo que eu aprendi lá. E se eu quiser, tenho que me virar para aprender sozinha. Ou pagar alguém para me ensinar no trânsito. Agora olha aqui, olha o comentário da Edivânia. Edivânia, você sabia que depois de habilitada, você pode procurar a autoescola de novo para ela treinar com você em rodovia, para ela treinar com você manobras que você ainda teve dificuldade? Porque isso que aconteceu com você, Edivânia, acontece com muita gente que tira carteira. Eles fazem aquele tipo, porque não é só a baliza não, é o exame todo, tá? É um teatro, fazem aquele teatro todo lá, que tem decorado todo lá, e depois na hora de pegar o carro, fica com medo, não tem segurança, porque não treinou na vida real, do jeito real. Procure uma autoescola, Edivânia. A autoescola, você chega lá e fala, eu sou habilitada, esquece aquele negócio de exame. Eu não quero nada daquilo que eu vim em exame, eu quero dirigir. Vamos para o trânsito. Como é que eu vou me relacionar ali com pedestre, ciclista? Ok, lindo, tá? Boa. Trânsito de verdade, domínio do veículo. O resto é decoreba, mandou aí a Paulina. O instrutor Celso, o problema é você conseguir treinar um aluno a fazer baliza do jeito real aqui nas ruas de BH. A primeira parada em fila dupla, você ficar mais de 10 segundos explicando o que fazer, já vai arrumar a maior confusão no trânsito, vai tomar buzinada, eu concordo. Aí no interior é fácil, aqui em BH é quase impossível. Não é fácil não, tá? Vem cá em Manhuaçu, tô falando de Manhuaçu aqui, 100 mil habitantes, para você ter uma noção. Muito pelo contrário, tá? Eu tô para te dizer que aí em BH, já treinei no CEPEL, em outras áreas aí, já treinei com candidatos aí, sou rodado, conheço, ainda mais Minas Gerais, Belo Horizonte. Conheço a região aí, dá para treinar aí sim, até muito mais fácil do que aqui. É claro que tudo tem seus limites, tudo tem sua hora certinha, domínio com o veículo. É para isso que está na mão de um profissional como você, dentro de um carro identificado, dentro de um carro com duplo comando. Isso tudo é muito válido, isso é muito importante, tá? Valeu aí pelo seu comentário. E a Leidmar, mas para ensinar o aluno a estacionar entre dois carros, eu acho que tem que ensinar a baliza dos cones para ele saber a distância certa. Pois você fala que não será sua responsabilidade. Se ele bater, será sim, viu? Tá falando da Silvamar lá em cima, discutindo com o Hamilton lá. O psicólogo do aluno está fudido, principalmente se ele estiver aprendendo a dirigir. Ele não vai mais querer aprender a dirigir se você perder o aluno. Leidmar, você não está errado, não. Você está certo. Se você não soube se colocar. A baliza simulada, ela é válida. Cara, se você procurar nos nossos canais, você vai ver a gente ensinando a fazer baliza simulada, essa baliza horrorosa de cone. Ela é válida. Por quê? Até em caixa de papelão, você acredita? Até em caixa de papelão, já ensinei aluno a manobrar. Porque a caixa de papelão não causa dano nenhum ao veículo, não precisa ficar toda hora indo lá para levantar aqui, porque o cone cai, né? O balizamento cai. Até em caixa de papelão. Justamente para ele ter aquela viso, a caixa de papelão ela simula melhor, porque ela é grandona, ele não é só uma haste, né, igual é naqueles cones ali. Ela simula melhor, ele consegue entender melhor a aproximação, olhando ali pelo vidro, não fica muito preso aqueles pontos. Então, o simular no início é legal, cara. Não pode ficar só naquele teatro e depois não ensinar o certo no trânsito. É isso que a postagem quis dizer, ok? Mas valeu aí. Aí a Eric, ou o Eric, né, mandou aí, nas redes sociais tudo fica mais fácil mesmo. Eu gosto assim, amostradinho, né? Com certeza ele tem aqui nas redes sociais dele conteúdos muito úteis aí para ajudar a galera que está aprendendo a dirigir. Vamos acessar aí, gente, acessa aí.
Silvio Antônio mandou: admiro muito seu trabalho, Ronaldo. Eu não sei por que você está agindo dessa maneira com a classe. Silvio, eu também admiro muito você, cara. Admiro todos os profissionais do setor de autoescola. E, assim, essa briga é nossa, é nossa. Agora, o que aconteceu aqui, eu não sei se foi um momento ali, a sua forma de visualizar que te levou a entender isso, ou se foi influenciado por alguns comentários que você viu, mas em momento nenhum eu fiz crítica à autoescola. Em momento nenhum, eu não, né, a postagem, mas foi com o meu aval, então vamos botar a responsabilidade para mim. Só lembrando que foi um IA que criou essa bagaça, tá? IA inteligente, hein? Não fiz crítica à autoescola, não fiz crítica ao instrutor. Momento nenhum. Muito pelo contrário. Eu fiz crítica a esse sistema engessado, essa pataquada toda que o poder público, os órgãos de trânsito, enfiaram goela abaixo nas autoescolas e desde 1998, e que a gente é obrigado a fazer daquele jeito, mesmo não concordando com muita coisa, e eu não tenho dúvida que a culpa toda agora da descredibilidade atribuída à autoescola é por conta disso. É por quê? A autoescola não ensina, a autoescola só treina para exame. A autoescola não sei o que. Não é isso os comentários que a gente escuta? A autoescola é uma máfia, a autoescola não é isso? Por quê? Porque nós sempre fomos engessados por essa pataquada toda que sempre foi para a gente ensinar a pessoa a tirar a carteira aí. Tá? Então, quando eu estou aqui agora falando, quando eu coloco a minha cara aqui, e isso é realmente colocar a cara, porque eu recebo turbilhões de críticas, turbilhões de gente que não consegue interpretar o que a postagem quis dizer, de gente que não consegue entender qual foi a sua intenção dentro daquela postagem, turbilhões. Eu boto a minha cara, sim, para defender a classe. Eu é que tomo pancada e tomo com prazer, sabe por quê? Porque eu sofri muitos anos nisso aí. Eu sofri muito enquanto eu tinha autoescola e era obrigado a engolir aquilo ali. Soberba de examinador, soberba de delegado, que aqui em Minas é Polícia Civil e Santa Catarina ainda é, né? Mas mesmo onde não é a polícia, o pessoal tem uma soberba, se sabe disso. Eu sofri muito e eu sempre quis sair de dentro de autoescola. Veja bem, eu não deixei o ramo de autoescola. Eu saí de dentro da autoescola, eu não tenho mais um vínculo direto, eu sempre quis para um dia eu poder criar canais de comunicação onde eu tivesse voz, onde o que eu dissesse pudesse alcançar muitas pessoas, onde o que eu dissesse poderia ser efetivo ao ponto de fazer mudar as coisas. E teve gente aqui, vocês vão ver em comentários aqui, dizendo que o ministro que publicou essa resolução 1020, que o Adroaldo Catão, que é o diretor da Secretaria Nacional de Estado, estão usando publicações nossas para poder sustentar porque eles estão fazendo uma interpretação a favor deles. Eles estão sendo inteligentes. Enquanto tem autoescola que não está fazendo a interpretação e o uso do conteúdo para favor dela. Exatamente, você tem que virar para você, autoescola, tem que virar e falar assim, é isso mesmo. Aquele jeito que nós, autoescolas, éramos obrigados a ensinar não funciona. Nós éramos obrigados, a gente era engessado, tinha que ser daquele jeito, não tinha escolha. Não concordo com isso, mas tem que ser desse jeito. Tem que mudar. Do jeito que estava, não estava bom. Não dá para querer defender a classe de autoescola sustentando naquilo que foi entregue até hoje, cara. Precisa mudar. Mas mudar para o jeito que o ministro está mandando? Absolutamente não. Com certeza não. Aquilo ali foi feito exatamente do jeito que o pessoal disse, de forma politiqueira, todo mundo entendeu ali a intenção, com pouca qualificação técnica ou nenhuma, não vamos dizer nenhuma, porque alguma tem. Daquele jeito não dá para ser, mas do jeito antigo também não dá. Vamos parar de sustentar naquilo que não funcionou, porque foi isso que tirou a credibilidade do setor de autoescola. Tamo junto, cara. Eles foram bem felizes nessa postagem, de certa forma um pouco maldosos, sabendo que os instrutores ensinavam exatamente o que seria cobrado nas provas. Um detalhe importante, com 20 aulas o aluno aprendia a fazer baliza, andava em rodovia, treinava no trânsito e passava por rotatórios. Com 2 aulas mal dá para sair do carro. Então ele está concordando aqui com o Bueno, o Serginho, né, falando que a postagem foi infeliz, porque está criticando. Não criticamos em momento nenhum o instrutor. E eu sei, cara, que você ensinava daquele jeito, que você era obrigado, porque você também não concorda com aquilo. É verdade ou não é? E aqui, parabéns, tá? Rodovia, dentro daquelas 20 aulas, você fazia até muito, que a maioria não sai da área de exame. Agora, esse lance das 2 aulas aqui, que é inclusive proposta da nova resolução, cara, é óbvio que 2 aulas não forma ninguém. É óbvio. 20 aulas não forma ninguém. 30 aulas não forma ninguém. É óbvio. Tá? E aí o que acontece? Vamos parar de chorar por causa disso? E eu vou te falar por quê.
olha pelo lado positivo. Esse pessoal que antes não procurava autoescola, porque 20 aulas para ele já batia o olho nesse orçamento tá caro, agora ele procura. Primeiro porque ele chega achando que é de graça, se não é, né? E não tem nada de graça. A clínica cobra o serviço dela, o Estado cobra o dele. O Estado não tirou o pé em nada, né? Aliás, tirou. A primeira taxa de aprovação tirou ali. Não foi nem o Estado, foi a União que impôs isso no Estado. Mas tudo paga. E o serviço da autoescola, óbvio, tem que pagar. E, na minha opinião, é o mais importante ali, né? Então, essa pessoa que não procurava, agora ela vai procurar. Ela vai fazer as 2 aulas e ela vai ter convicção que com 2 aulas ela não vai estar preparada. Aí ela vai comprar a quantidade de aulas adequada. Vai tirar da cabeça do aluno que são 20 aulas. Talvez seja melhor. Tá? Vamos pensar dessa forma, de forma positiva. Você vai ter ali a flexibilidade de poder ajustar as aulas do seu aluno sem estar com aquele negócio na cabeça, 20 aulas. Sacou? Aí o Matheus Martins mandou aí, ó, são os blogueirinhos que o Adroaldo mandou atacar as redes no domingo às 21 horas. Todos esses vão passar pela comissão. Gostei do blogueirinho aí, Matheus. São os blogueirinhos do Adroaldo. Gostei. Eu vou até começar agora a pedir o pessoal para me chamar de blogueirinho aí. Alectrans ficou do contra agora. Parece que todos foram comprados pelo Renan Filho. Aqui sim falou do Adroaldo, né? O diretor da Senatran lá. E o Renan Filho, ministro dos Transportes. Piada mesmo. E aí a Josi ainda complementou. Estranho, né? Será que foi pago igual os influenciadores do caso Master? Realmente, né? Naquele caso do Banco Master lá teve uns lances assim mesmo. Mas aqui não. Presta atenção numa coisa aqui. Vou falar os nomes porque veio comentar. Então vou direcionar. Matheus Martins, Simone e Josi Rosa. A equipe, a empresa Legtrans, porque isso aqui é uma empresa registrada na Junta Comercial desde 2015, estamos fazendo 11 anos agora. Mas na internet já estamos há mais tempo. E eu, como profissional do trânsito, há muito mais tempo. Estou aqui desde 98, em 29 anos de profissão. O alcance que nós conseguimos, a credibilidade que nós alcançamos, quase seis não, se somarmos todas as nossas redes sociais, são mais de 6 milhões de seguidores inscritos. Isso não se constrói com mentira, se curvando a pessoas ou a dinheiro. Eu posso te garantir isso. Tudo que nós publicamos aqui é com total e extrema responsabilidade, pautado na legalidade e, acima de tudo, na moralidade. Respondido? E para finalizar aqui, o aprovação CFC mandou, concordo, tanto que aqui no nosso trabalho era há anos para deixar de usar a baliza como muleta. Beleza. No entanto, Electran, você viu o manual de exames? É no mínimo temerário. Por um lado, a nova resolução desestimula a transmissão do conhecimento técnico. Realmente, em parte ali eu concordo. Por outro lado, facilita o exame prático, facilita o acesso ao exame prático com baixas exigências. A pessoa pode ir fazer exame com 2 aulas apenas, se ela foi teimosa e insistente de ir lá com 2. Realmente. Aí não faz sentido. Falando que não faz sentido, eu concordo. Aí falou, não surfa essa onda, não caia nessa, faça uma crítica mais técnica, por favor. Então, vamos lá. Só para resumir, porque o vídeo está longuíssimo aqui também. Crítica técnica. Do jeito que era, não dá. Não funciona. Quantas e quantas vezes eu via, porque a gente produz material para as autoescolas usarem, eu via professores pedindo assim, poxa, mas são 16 horas aulas aqui de direção defensiva e não tem conteúdo para isso tudo. Exatamente. Porque quem fez a resolução lá, era 168, depois virou a 789, não sabia sequer distribuir aquela carga horária. Ele queria que você falasse 16 horas de direção defensiva e em 2 horas você falasse, 2 aulas, né? Você explicasse toda a parte mecânica, porque era mecânica mesmo, né? Não era manutenção, não. E ainda avaliasse o candidato e desse revisão com 2 aulas. Não tinha como. Então, a falha lá, a gente teve que corrigir dentro de sala de aula. A gente pegava horas de aula de direção defensiva e dava aula de mecânica, dava aula de primeiros socorros, dava aula de infrações, sinalização, coisa útil para o cara no trânsito. Porque quem fez lá engessou a autoescola de uma maneira que limitou o trabalho dela. Não deu autonomia. Agora deu. Ah, mas aquele manual lá que a Secretaria Nacional de Trânsito publicou não é bom. Ok, se de certa forma você achar que não é bom, veja bem, você só é obrigado a seguir os tópicos, você não tem nem carga horária. Se você achar que 200 aulas são necessárias para fazer aquilo, você tem liberdade, não tem mais um número de horas-aula. Então, comparado ao que era com o que é nesse ponto, a parte teórica, ficou legal.
Ah, mas agora o cara pode fazer naquele aplicativo horroroso lá, coisa e tal, concordo que é horroroso. Horroroso o aplicativo, o conteúdo do jeito que ele é disponibilizado, as questões cheias de erro. Eu estou sofrendo até para comentar aquelas questões. Eu estou comentando todas as 1.500 que eles disponibilizaram. É difícil até de comentar. E como eu não posso ficar corrigindo, porque eu não sei como é que o Detran vai colocar aquilo lá, eu tenho que só ficar apontando os erros. Então, do jeito novo que estão propondo, tem um monte de falha. Um monte. Talvez até pior do jeito que era. Mas do jeito que era também não dá. Então não vamos nos prender mais daquele modo antigo. Turma de autoescola, setor de autoescola, instrutores, profissionais, defender a classe. A palavra tem que ser, do jeito que estava, não estava bom. Precisa melhorar. Muito do que queimou e descredibilizou as autoescolas foi por conta que esse sistema engessado que a gente tinha era obrigado a engolir e empurrar aquilo goela abaixo nos nossos alunos. A gente quer mudança sim, mas também a gente não quer as mudanças do jeito que estão sendo propostas, de formas politiqueiras, sem responsabilização técnica, ok? Esse é o comentário técnico que eu faço. Não é isso, ó. Beijo no seu coração. Você que veio aqui comentar, criticar, xingar, até porque a gente xingou mesmo. Acaba não aparecendo porque o Instagram, o YouTube, ele modera, né? Xingou palavrão, fez ofensa, ele modera, ele tira. Mas eu consigo ver, aí eu fico vendo, eu vejo todo mundo, vou no perfil para ver quem foi que xingou, São milhares de pessoas, mas a gente vai ali, às vezes, com o tempo, vai mexendo, podem ficar à vontade. Se não concordar, pode criticar. Evita xingar, porque senão seu comentário acaba não sendo publicado. Pode criticar, porque aqui não tem dono da verdade. Aqui não tem dono da verdade. Longe de mim querer ser dono da verdade. Teve um até que fez um comentário aqui dizendo que isso aí é coisa de instrutor inexperiente, ou então que nem é instrutor. Falando da publicação do carrossel que gerou esse... E realmente, a IA que gerou ele não é instrutor. Tá? Mas foi convalidado por mim, Ronaldo, eu sou instrutor. E aí, se tem experiência ou não, vou deixar para a pessoa que criticou avaliar. Eu entrei aí em 98, no ramo de autoescola. Logo assim que o Código de Trânsito entrou em vigor, em Minas Gerais eu formei na primeira turma, foi a primeira turma de instrutores pós-CTB. E de lá para cá, estou aí há 27 anos, né, 28 agora, no 28º ano, março agora faz 28 anos. E alunos de prática de direção foram mais de 10 mil alunos, tá? Certo dia eu tive o cuidado de puxar isso aqui nos nossos sistemas, mais de 10 mil alunos. Teóricos, então, muito mais, porque a sala se enchia a sala lá no início, não tinha aquele limite de alunos, né? E mesmo depois, 30 alunos dentro de uma sala, cada sala que você dá ali é muita gente que gera. Sou instrutor das categorias A, B, C, D e E. Aí, quem criticou avalia se isso aí conta como experiência ou não. Apesar de que experiência não é argumento, tá? Tem muita gente se sustentando em 30 anos de experiência, sendo que, na verdade, ele tem 1 ano de experiência, replicado por 30 anos. Ele aplica o que ele aprendeu há 30 anos por toda a vida, não melhora. E arrota aí que tem 30 anos de experiência. Valeu.